a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não dá pra entender. No meio do deserto,
Bom dia, gente. Feliz sábado. O informativo de hoje fala sobre a procura de Theodore e fala sobre uma menina chamada Zofia Kuska que ganhou seu ursinho de pelúcia apenas quando era uma bebezinha de 3 meses de idade. O pai trouxe de uma loja e colocou o urso de pelúcia na cama de Zofia, em Gdynia, na Polônia, onde vivia a família. Foi amor ao primeiro toque. Zofia começou a criar um relacionamento profundo com Theodore. E aonde Zofia fosse, Theodore a acompanhava. Ele frequentava a igreja, atravessou o país para visitar os avós, estava em todas as fotos da família e etc. Mas, em um dia terrível, Theodore havia desaparecido. Zofia estava com 3 anos de idade e havia saído para passear com a sua babá. Elas brincaram no parque, nadaram no mar Báltico e andaram pela areia da praia. Quando voltaram, não achavam o Theodore. Zofia orou imediatamente, pedindo que ajudasse a encontrar o Theodore. A princípio, os pais começaram a achar que Zofia não havia saído com o Theodore. Eles procuraram pela casa, entre camas e armários, no banheiro, no sofá da sala, mas não havia nenhum sinal do Theodore. A mãe colocou Zofia num carrinho e seguiu o mesmo trajeto de onde ela havia saído para passear com a sua babá. Elas foram até o parque, no caminho no Mar Báltico, também procuraram na areia da praia, mas não conseguiram achar o Theodore. Todos ficaram preocupados no momento de colocar Zofia para dormir, porque ela dormia com o Theodore desde quando tinha só 3 meses de idade. Quando chegou a hora de dormir, Zofia orou por Theodore. Não chorou, mas teve dificuldades para dormir. Na manhã seguinte, a mãe imprimiu alguns cartazes com a foto de Theodore. Ela escreveu com um marcador pedindo que um urso panda havia desaparecido nas redondezas e que ele era muito importante para a filha deles e também para a família, e que há recompensas para quem achasse. Esses cartazes foram colocados no parque, no caminho no Mar Báltico e também na praia. Talvez alguém que achasse o Theodore telefonasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, o pai foi até uma loja de brinquedos procurar outro brinquedo igual ao Theodore, mas não conseguiu achar. Mas viu um leão laranja. Comprou, mas Zofia não ficou muito feliz. Então, o pai ligou o computador e foi procurar outro urso pela internet, mas também não conseguiram achar. Então, o pai se lembrou de que a loja onde ele comprou o Theodore era sueca. Então, ele fez contato com a matriz da empresa, mas o gerente tinha dito que já havia acabado o estoque de ursos Theodore no país. Então, numa última tentativa, enviou um e-mail para a empresa sueca de Estocolmo e no e-mail ele explicou que a filha deles tinha perdido seu Theodore e que era importante para a família. E no e-mail ele perguntou se havia outro Theodore que pudesse enviar para eles. O gerente disse que ele também estava muito triste por Zofia ter perdido seu Theodore. E ele disse que eles tinham um depósito especial, onde eles mantinham um exemplar de cada item que fabricavam. E que havia um Theodore e enviar para eles. 2 dias depois, uma encomenda especial tinha chegado na casa de Zofia. O pai abriu o pacote ansiosamente e levou para Zofia e disse: "Olha quem chegou depois de uma longa viagem." Zofia ficou muito feliz. Hoje, ela tem 8 anos e leva Theodore para todos os lugares. Os pais, então, ficam sempre de olho em Theodore, porque eles não querem perdê-lo novamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do informativo de hoje. Tenham um ótimo sábado e tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Ei gente, feliz sábado! Nós estamos aqui para estudar mais uma vez a nossa
nossa lição da escola sabatina. Hoje é a nossa 8ª lição e tem como título Perdoando Sempre. Mais uma vez nós vamos estar falando sobre adoração. E como a nossa adoração é uma forma de agradecer a Deus por seu amor. Nosso verso para memorizar está lá em Provérbios 28:13. Quem estiver com a lição, acompanhe com a gente. Quem não estiver, pode ir abrir na sua Bíblia, o verso está na tela. Provérbios 28:13. Que diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, é bem intuitivo, inclusive pelo título, nós vamos estar falando sobre perdão. E em que contexto nós vamos estar falando sobre perdão? Bem, pessoal, na nossa história diz que os israelitas, depois de voltarem do exílio, os israelitas começaram a fazer amizade ali com o povo ao seu redor, com as nações vizinhas. E esse povo não amava nem adorava a Deus. Então, quando os israelitas começaram a se misturar, a fazer amizade com esses povos, eles começaram a deixar de lado assim, a sua comunhão com Deus, começaram a meio que esquecer de algumas coisas que eram essenciais, inclusive da própria guarda do sábado. Então, eles foram se afastando cada vez mais de Deus e se aproximando dessas pessoas e dos seus costumes. E eles acabaram se esquecendo realmente de Deus. E a nossa lição traz Esdras como uma chave principal, como um personagem muito importante que ajudou o povo a se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus por eles. E Esdras, ele era um homem que ele realmente tinha amor pelas pessoas, ele tinha amor o suficiente para querer que essas pessoas estivessem sempre com Deus no coração, querer que Deus olhasse para essas pessoas e perdoasse, e que o amor de Deus ali e a graça recaísse sobre essas pessoas também. Então, é isso que a nossa lição traz hoje. E sobre esse momento de quando os israelitas eles perceberam que havia pecado e se voltaram para Deus, pedindo perdão por todos os seus pecados e por terem se afastado. Então, mais uma vez, nós vamos estar falando de adoração, como já dito anteriormente, e a nossa mensagem central diz o seguinte: adorar a Deus também envolve confessar nossos pecados a Ele e louvá-lo por seu perdão. E, uma coisa importante que é trazida na nossa lição é que a gente não pode adorar a Deus de forma plena e completa se a gente não fizer da confissão uma parte da nossa adoração. Se a gente for fazer algo para adorar a Deus, mas com coisas guardadas no nosso coração, pecados ocultos, e realmente sentimentos pecaminosos. E quando a gente confessa os nossos pecados e aceita o perdão de Cristo, então a gente pode realmente adorar de maneira completa, de coração e verdadeiramente. E com todo esse sentimento de liberdade, de alegria que o perdão de Deus pode trazer para o nosso coração. Então, é realmente algo muito maravilhoso. E a história de hoje, ela está lá no livro de Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 15. E a gente pode dividir essa história em 3 partes, em 3 momentos cruciais, que foi quando Esdras ele fica sabendo do que aconteceu, como o Dudu já falou, o povo de Israel ele começa a se misturar com nações pagãs, que têm costumes que vão contra a vontade de Deus, e Deus pediu anteriormente que eles não fizessem isso, que eles não casassem com pessoas de nações pagãs, que eles não se misturassem, justamente para prevenir isso, prevenir que pudesse haver essa fusão de costumes, e as pessoas começarem a ser influenciadas por esses comportamentos errôneos. Então, Deus já havia pedido isso, e o povo insistiu em desobedecer. Então, quando Esdras fica sabendo de tudo que está acontecendo, ele realmente fica muito triste, profundamente triste, e ele rasga as suas vestes.
E no versículo 3, Esdras fala assim: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então, assim, que atitude... Nossa, a gente fica surpreso, né, com tal comportamento. Mas isso é para mostrar o quanto Esdras, ele ficou comovido, ele ficou angustiado pelo pecado do povo. E ele, mais para frente, nós vamos ver que ele faz uma oração para Deus, se colocando também como... Ele era parte do povo, claro, mas ele coloca como se ele tivesse pecado também. Sim. Inclusive, é por isso, né, que aquele trecho que eu falei antes sobre Esdras ter amor pelo seu povo, né, de querer realmente que o povo se voltasse para Deus e que Deus olhasse com amor para o povo dele e oferecesse perdão, né, é trazido do livro Profetas e Reis, né, de Ellen White. Ela frisa sobre isso, sobre essa questão de Esdras ter esse amor pelo povo e esse cuidado, né, de querer realmente que Deus estivesse presente ali, né. Tanto amor que ele, né, se coloca como... Ele era pecador, mas ele se coloca também como uma pessoa que tivesse, né, cometido esse erro. E aí, a partir do versículo 6, nós podemos ver a oração que Esdras faz. E é uma oração muito linda, por isso eu peço encarecidamente que você na sua casa tire um tempinho para estudar esse capítulo, né, o capítulo 9 do livro de Esdras, para, assim, estudar com uma dedicação muito especial, porque tem uma lição importantíssima para a gente aprender. Então, isso é muito lindo a história, é muito linda a história. Então, eu peço para que você estude e tire um tempinho para estudar. E aí, Esdras, ele faz essa oração, e a primeira parte da oração dele é relembrando, né, narrando a trajetória do povo de Israel, né, de quando eles estavam ali em cativeiro, como Deus conduziu, e de fato a gente viu isso nas outras lições, nas outras histórias, como Deus conduziu, como a mão de Deus esteve mesmo sobre o povo, né, como Deus teve misericórdia, apesar dos erros, apesar de tudo, Deus realmente estava cuidando. Então, Esdras, ele faz essa alusão, né, e esse flashback, e assim, isso é bom para poder encher o coração de Esdras de gratidão. Porque eu acho que ao relembrar de tudo isso, Esdras, né, só podia ser grato a Deus pelo cuidado e por ver que, apesar dos erros do povo, né, apesar dos pecados do povo, Deus teve muita misericórdia. E aí, a partir do versículo 10, então até o versículo 6 a 9, Esdras começa a narrar, né, essa trajetória. A partir do versículo 10 ao 12, ele agora começa a relembrar as ordens de Deus, como foi pedido, né, por Deus para que essas pessoas não aderissem a esses comportamentos, não se deixassem influenciar, né, pelos comportamentos errôneos daquele povo. E aí, a terceira parte da oração é do versículo 13 até o versículo 15, que é quando Esdras, ele admite, né, a culpa do povo, que o povo realmente errou e pecou contra Deus, e ele louva a Deus pela sua justiça e pela sua misericórdia, apesar dos erros. Ele ainda fala que as consequências eram para ser muito maiores, mas Deus ainda, né, reteve ali. Então Deus teve muita misericórdia. Eu acho essa parte assim linda, porque Esdras, como um líder, né, um bom líder, como um grande exemplo, ele faz essa oração pelo povo. E às vezes você pode achar, nós podemos achar estranho o comportamento dele de rasgar suas vestes, né, e tal, mas é porque era para mostrar contrição realmente, né, para representar como ele se arrependeu genuinamente. Isso, a questão de humilhação, né, para receber realmente o perdão de Deus, porque ele tinha conhecimento que não era merecedor, mas que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, concedia isso a ele. E isso é muito importante da gente entender. E aí agora eu quero lembrar com vocês pessoas que tiveram que passaram pela mesma situação, né, na Bíblia. Tiveram algumas pessoas que
tiveram a mesma atitude de Esdras, de rasgar suas vestes, toda essa coisa de humilhação. E a primeira pessoa que eu vou citar é Jacó, quando ele perde José, né? Quando José é vendido pelos seus irmãos. E os irmãos voltam e falam para Jacó, né? Mostrar a túnica suja de sangue e fala que ele tinha sido, né, comido por algum animal do campo. E aí Jacó ele fica muito, muito triste e ele rasga suas vestes, né? Em humilhação. Outro personagem também nós podemos citar Josué, quando eles perderam a batalha pela ausência de Deus. Então nós temos uma semelhança muito grande, né? O povo estava distante de Deus, né? E aí eles perderam a batalha, o povo de Israel. Então Josué ele fica muito triste, reconhece isso e aí se humilha diante de Deus e rasga suas vestes também. Outro personagem foi Mardoqueu, quando soube, né, o tio de Esther, quando soube que todos os judeus seriam mortos. E aí ele fica muito triste com isso, ele rasga suas vestes e ora a Deus também, né, faz jejum. E o outro foi Jó. Jó também rasgou suas vestes quando perdeu os seus filhos, né, quando se encontra naquela situação de perda. E por fim, Neemias, que também tem a mesma atitude no mesmo contexto da história de Esdras, pelo mesmo motivo que Esdras fez isso, Neemias também faz, só que Esdras faz com que as pessoas elas mandem embora, né, com que eles se retratassem do erro. E Neemias ele faz isso, ele tem essa atitude mais para que o povo pudesse evitar esse comportamento. Porque no capítulo 10, só para contextualizar vocês, como o povo de Israel tinha casado com essas mulheres que eram, né, de outras nações, eram amonitas, moabitas e tal, então o que acontece? Eles pedem para que as pessoas dispensem as mulheres e as crianças. Então elas, né, vão embora. E aí, para retratação do erro, eles reconhecem que tinham errado, que tinham pecado contra Deus e ele manda essas pessoas embora. E é uma consequência forte, né? Porque ele deixa mães e crianças, né? Mas assim, apesar de ter sido da forma que não foi da forma que Deus queria, mas assim, algumas pessoas constituíram família, né? Então, realmente foi uma consequência realmente difícil, né? Foi algo difícil para eles abrirem mão, mas é bonito pensar que reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, eles estavam dispostos, né? A abrir mão disso por algo que era maior, né? Que era o relacionamento deles com Deus, porque realmente isso estava se perdendo e Deus não pediu. Deus não queria nada que fosse assim, irracional, né? Ele realmente queria o bem do povo e ele foi misericordioso para com o povo. Então, eu acho que Esdras, ao fazer esse pedido, né? Eu acho que ele pensou na questão assim do povo realmente se voltar para Deus e não desviar o seu olhar disso por nenhum outro motivo. Sabe? Porque isso poderia fazer com que eles, né? Ah, não, mas como eu vou abandonar? Estivessem mais suscetíveis, né? Mas assim, vale lembrar que eles, né, essas mulheres foram embora e tal, mas eu tenho certeza que Deus também teve misericórdia, né, delas. Mas a questão é a seguinte, é mostrar como que quando a gente desobedece os preceitos dos mandamentos de Deus, a gente tem consequências. E às vezes a gente não só paga essas consequências sozinhos, como as pessoas que estão próximas a nós também sofrem essas consequências. Então, assim, é muito triste saber que teve que, né, dispensar, mas foram consequências dos erros. Se não tivessem cometido, se não tivessem se afastado, se não tivessem desobedecido, isso não teria acontecido. Verdade. Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje. A gente estava falando sobre perdão e é nesse sentido que a gente tem o nosso desafio. O nosso desafio, que é a parte do nosso compartilhando a lição, né, da nossa lição aqui da Escola Sabatina, que fala o seguinte, tem como título Pedindo Perdão. Esse é o nosso desafio, então. Se você tem alguma situação que você percebe que você precisa do perdão de alguém,
assim, tenta falar com essa pessoa, se abrir com essa pessoa. Peça a orientação de Deus, né? Peça a Deus que realmente te faça sentir, né, essa necessidade do perdão, porque isso é algo também libertador, né? Quando a gente consegue pedir perdão para uma pessoa, isso é realmente libertador. Se você estiver aí com esse sentimento, então procure essa pessoa, converse com ela, peça perdão, mande uma mensagem, ligue, escreva um cartão, mas não deixe de falar com essa pessoa, porque realmente isso é algo libertador tanto para você quanto para outra pessoa, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem a lição durante essa semana e semana que vem nós estamos de volta com mais uma lição desse nosso